Boa noite. Vamos agora iniciar o estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje abordaremos a temática que está no capítulo 3, a superficialização do movimento espírita. E, como sempre, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel para preparar o nosso estudo. Extraída do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel. É a passagem do capítulo 18, versículo 36. Separamos esse trecho. Não ouvides o reino do coração, se anelas trabalhar pelo reino do Cristo. Não podes sustar a perturbação que rege em derredor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para aprofundarmos um pouco o conteúdo importante que Emmanuel nos traz no trecho dessa mensagem. Então, Emmanuel aqui, ele começa de forma bem imperativa. Não esqueças o reino do coração, dos sentimentos, o nosso reino íntimo, se anelamos trabalhar pelo reino do Cristo. Se de fato desejamos ardentemente trabalhar pelo reino do Cristo. E aí ele dá as diretrizes para que isso de fato esteja ocorrendo. Não podemos sustar, impedir a perturbação que rege em derredor de nossos passos. Afinal de contas, nós estamos no mundo de provas e de expiações. E com essa característica, nós sempre teremos em torno de nós determinados desequilíbrios e perturbações. A questão é sabermos distingui-las sem possibilitar que elas adentrem em nós, em nosso reino íntimo. E por isso Emmanuel continua dizendo a nós: entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Ou seja, se as questões exteriores não estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, isso não se dá em relação àquelas que são do nosso fórum íntimo. Nessas, nós devemos estabelecer diretrizes e metas dentro da proposta do Evangelho do Cristo. Dessa forma, deixando como base, como alicerce, a serenidade e a esperança. E desse modo, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa temática dessa noite, a superficialização do movimento espírita. É uma palavra que não é tão comum assim e que significa, em termos de sinônimo, o fato de haver um exagero perceptível no movimento espírita de ficar na superfície da doutrina, de não estabelecer os aprofundamentos ideais na disseminação, no estudo dos valores estabelecidos na religião dos espíritos. É isso que se refere
superficialização. É muita superfície de que nesse capítulo 3, o livro A Obsessão e o Movimento Espírita vai nos chamando à conscientização. E, evidentemente, as diretrizes ideais para a superação disto. No livro Trilhas de Libertação, páginas 38 a 41, aborda a superficialização pela falta de tempo para estudos sérios e profundos, devido ao excesso de diversões e falta de compromisso existentes em nossos dias. De fato, a multiplicação dos meios de comunicação em massa, o uso das redes sociais, fora o universo de divertimentos, de entretenimentos da vida moderna, terminam por exercer uma concorrência ao tempo ideal que deveríamos dedicar ao estudo e ao aprofundamento da doutrina dos Espíritos. E é isso que a espiritualidade já assinalava em termos de advertência no livro Trilhas de Libertação. É uma obra do médium Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que recomendamos muito a leitura. Parte dos textos que estaremos compartilhando nesta noite são extraídos desse livro Trilhas de Libertação e do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também do mesmo espírito, Manuel Filomeno de Miranda, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, uma obra muito importante dentro dessa área para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento. Então, aborda esta outra obra o tema da superficialização do movimento espírita, observada nos últimos tempos como uma trama das trevas organizadas para deter o avanço do Consolador. Então, aqui, na referência a essa obra, que também teremos alguns trechos extraídos dela, há essa advertência muito séria para todos nós que fazemos parte do movimento espírita. É de que, por trás dessa questão de não se buscar o aprofundamento devido da doutrina, haver nos bastidores deste fato a intromissão dos espíritos inferiores, das trevas organizadas, para dificultar, desejando impedir o avanço da disseminação da doutrina dos Espíritos. E agora vamos a alguns trechos que o livro A Obsessão e o Movimento Espírita sintetizou dessas obras que citamos e que são alvo do nosso tema nesta noite. A mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção, a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno. E diversos companheiros, impressionados com eles mesmos, arrojam-se às disputas, ao campeonato da projeção pessoal. Então aqui nós percebemos essa advertência muito séria a respeito de como a mediunidade, que recebe inúmeras propostas em obras importantes para o nosso estudo, para o aprofundamento da doutrina, e que mesmo assim essa mediunidade
vem se tornando instrumento de autopromoção e de prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno. Mas como? Logo na doutrina espírita, que, tal como no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebestes, onde o capítulo é todo vinculado à mediunidade, às advertências, aos conselhos, desde a sua publicação em 1864, encontram-se brechas no movimento espírita que levam a médiuns que, não obstante não receberem quaisquer contribuições de ordem material propriamente dita, deixam-se levar pelas questões de projeção pessoal, de serem alvo de um tratamento especial face às características da sua mediunidade, num desvio expresso das advertências a que fizemos referência agora do Evangelho segundo o Espiritismo. A questão, então, não é mais o pagamento, a contribuição financeira, é o destaque pessoal, e que também não deixa de ser uma forma de pagamento sutil, mas que levam, infelizmente, à desqualificação e desvalorização do trabalho pelo médium. Porque não deixam de abrir campo, dentro do personalismo enfermiço, aquilo que nós iremos ver ao longo do estudo dessa noite. Não é do nosso interesse censurar ou lamentar o fato, cuja responsabilidade é individual e intransferível, se não examinar e advertir os sinceros obreiros que na mediunidade encontram o abençoado instrumento para a autoiluminação. Aqui nós vamos percebendo já uma diretriz para a proteção e segurança do médium. É que na essência da atividade mediúnica é necessário que o médium perceba que há um objetivo maior, um objetivo sublime, o objetivo da sua autoiluminação. Do médium estar atento de que a prática da mediunidade, aonde a comprovação da imortalidade da alma, da sua individualidade após a morte do corpo, deve refletir em um novo nível de conscientização da sua experiência encarnatória. De um médium, diante dessa constatação que evidencia as bases sólidas do seu estudo da própria doutrina, ele encontre dessa forma o caminho ideal na reflexão, na meditação, para autoiluminar-se, para perceber-se dentro dessa proposta de iluminação e de conscientização da sua imortalidade, o aproveitamento mais importante do seu trabalho mediúnico. O direcionamento exitoso da prática mediúnica não pode estar voltada para fora do médium. O objetivo principal é para dentro do médium. É para a sua autoiluminação.
se ele estiver bem conscientizado disso, exercerá a atividade mediúnica de forma abnegada, profundamente caritativa, e que bloqueia desvios que poderiam ocorrer se esses não fossem as bases dos seus objetivos principais. Temos redobrado esforços para deter a invasão dos espíritos perniciosos, sem faltar-lhes a caridade fraternal. Todavia, a ambição do sucesso e do estrelismo tomou conta dos companheiros encarnados, que assim nos dificultam o auxílio a eles próprios. Então, não havendo esse cuidado que aqui estamos compartilhando na prática da mediunidade, mesmo havendo a assistência e o amparo de benfeitores espirituais durante essas atividades, mas se o médium estiver levando para a sua atividade mediúnica, no seu íntimo, objetivos de promoção pessoal, de estrelismo, de destaque, isso dificultará ou até mesmo impedirá a qualidade do trabalho mediúnico que será exercido por ele. Por isso aqui diz, temos redobrados esforços para deter a invasão de espíritos perniciosos. Esses espíritos, eles conseguem infiltrar-se nas atividades mediúnicas quando os médiuns que ali trabalham não fazem esse devido critério de objetivos elevados na sua prática mediúnica. Todavia, a ambição do sucesso e do estrelismo tomou conta dos companheiros encarnados, que assim dificultam o auxílio, o amparo dos benfeitores espirituais a eles próprios. Afinal de contas, os espíritos superiores respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio, mesmo quando ele enseje atitudes e ações descabidas e desequilibradas, como aquelas que se estabelecem na prática mediúnica em busca do estrelismo, entre outros aspectos. Então, continuemos. Vulgarizou-se o costume incorreto de generalizar-se todo e qualquer problema como de natureza mediúnica, portanto, criando o errado conceito de que os enfermos, os inquietos e portadores de conflitos, de dificuldades econômicas, emocionais, devem desenvolver a mediunidade. Bom, aqui nós abrimos um parêntese para a contextualização dessa advertência. A espiritualidade, já há bastante tempo no movimento espírita, adverte sobre esses cuidados que a instituição espírita deve ter em relação àqueles que desejam participar das atividades mediúnicas, que são reuniões privadas, e que têm por base indispensável o conhecimento, o estudo da doutrina espírita por aqueles que desejam participar dessas atividades. Mas aí, muitas vezes, ainda ocorre no movimento espírita dirigentes, coordenadores de grupos mediúnicos, precipitadamente colocar pessoas nessas atividades, por elas serem portadoras de determinados conflitos, de determinados mesmo distúrbios emocionais, à guisa de que são
expressões que caracterizam a necessidade de trabalhar na mediunidade. Em boa parte desses casos, há processos obsessivos em andamento, carentes, necessitados de reuniões evangélicas, públicas, de assistência fluidoterápica para essas pessoas e não de colocar elas em atividades mediúnicas. É isso que aqui nós somos advertidos. E logo são levadas a lamentáveis exibições de fenômenos nervosos, histéricos, às vezes mediúnicos atormentados, nuns produzindo medo irreversível, noutros produzindo hilaridade, gracejo e, em diversos mais, deslumbramento. Vejamos só a que ponto é o resultado dessa precipitação em colocar pessoas nas atividades mediúnicas. Em algumas delas, essas experiências redundam em um medo enorme da mediunidade e do espiritismo. Outras despertam risos, chacota dessas atividades. E noutros, o deslumbramento, o encantamento de se maravilharem com o que ali se passa. Então, imprescindível, antes dessas pessoas irem participar de reuniões mediúnicas, elas deterem um relativo conhecimento, estudo da doutrina espírita, da principal obra básica, que é o Livro dos Médiuns, associado ao Livro dos Espíritos, para terem na experiência da reunião mediúnica uma atividade positiva, benéfica, não só para elas, mas para a própria reunião, para as atividades que ali se desenvolvem. No que diz respeito à mediunidade, enxameiam as informações descabidas, algumas terrificantes, diversas exageradas. Espalham-se que todo aquele que não desenvolve a mediunidade sofre os efeitos danosos desse comportamento. Infelizmente, esse tipo de conceito ainda existe muito no movimento espírita. Pessoas mal informadas a respeito da própria mediunidade estabelecem ideias e conceitos aonde levam alguns a se amedrontarem, a ficarem com receio de que estão tendo determinados problemas porque não trabalham na reunião mediúnica. Isso não pode ser assim. A mediunidade na casa espírita, a mediunidade com Jesus, é e terá sempre que ser uma atividade gratificante, felicitadora, plenificadora para os trabalhadores que ali encontram-se com o compromisso assumido perante a espiritualidade. Então, a sensibilidade mediúnica que muitos possuem podem ter um campo vasto de aplicação. Há aqueles que na casa espírita identificam no trabalho da evangelização da infância e da juventude. Outros encontram nas atividades fluidoterápicas de aplicação de passes. Outros nas atividades sociais. Outros em determinadas atividades artísticas que a casa espírita pode ter. Sem conflitos, sem sentimentos de culpa e se sentindo plenamente realizadas no trabalho em que se envolvem. Então, de uma vez por todas, é preciso, diante das advertências que recebemos pela intuição,
pela consciência na identificação dos ideais propósitos de trabalho, de atividade que devemos exercer na casa espírita, não precisando ser na reunião mediúnica. É evidente que, se houver um direcionamento íntimo nesse sentido, haver a preparação devida, previamente, pelo estudo e pelo aprofundamento de obras que tratem da questão da mediunidade mais especificamente. Por outro lado, a busca por notícias dos familiares desencarnados transformou-se num modismo injustificável, em que se deseja saber como se encontram os afetos logo após a desencarnação, recebendo informações inverídicas. Isso tem acontecido muito no movimento espírita. Exatamente porque a precipitação, tanto daqueles que buscam informações quase que imediatas, de parentes, de amigos desencarnados, como também de diversos médiuns, em se julgarem habilitados a receberem essas comunicações de pessoas recém-desencarnadas. É necessário, em relação a isso, a leitura, o estudo, o aprofundamento da doutrina. Porque, de uma maneira geral, nós temos subsídios de informações nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda e de diversos outros médiuns, aonde a caracterização das possibilidades de continuação na vida espiritual daquele parente ou amigo nosso que partiu tem seus traços e suas diretrizes uniformemente relatadas nessas obras. E que, como sabemos, na grande maioria das situações, o processo de readaptação, de conscientização na realidade nova na vida espiritual, leva um certo tempo. E que, dependendo, como nós aprendemos no Espiritismo, da conduta moral, do equilíbrio emocional, da vida que a pessoa estava tendo durante a sua encarnação, a facilidade ou dificuldade de readaptação no mundo espiritual. Então, o resultado é que muitos que buscam informações imediatas através de diversos médios recebem notícias inverídicas, não verdadeiras, e que muitas vezes apenas vêm corroborar a carência emocional grave que alguns familiares passam e que acabam aceitando informações e dados aonde a ausência de maiores subsídios para a confirmação da veracidade da mensagem não são colocados. E vêm as mensagens de teor generalizado que têm uma aplicação ampla, evidenciando com isso, na maioria das vezes, a falta de veracidade dessas informações. Toda essa ocorrência, por falta de estudo da doutrina, por precipitação e decorrência do campeonato mediúnico, que se vem instalando com vigor, em cujos embates a maledicência de uns médiuns contra outros, grasa, nefasta, utilizando formas de desmoralizações recíprocas. Vejamos até que ponto isso chega no movimento espírita, levando a uma espécie de campeonato entre médiuns,
aqueles que estão mais habilitados a receber mais cartas, mais comunicados mediúnicos. E isso, muitas vezes, levando atritos entre esses médios. É sobre advertências a respeito disso que esse estudo trata. Nós concluímos aqui a parte referente à primeira parte desse tema, que continuará no nosso próximo encontro. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.